Digo, né, eu não gosto de me locomover nos extremos quando eu faço um diagnóstico sobre Israel, né? Porque aí eu quero colocar um prato quente aqui na mesa para a gente comer, né? Nós vivemos hoje entre dois extremos. Um que a gente chama na linguagem acadêmica de filossemitismo, quase absoluto, né? Tem várias variantes de filossemitismo. Filossemitismo vem o quê? Filo, a palavra amigo, né? Filosofia, amigo da filosofia. Filossemitismo, amigo dos semitas. Então, existe uma ala do cristianismo que é ultra amiga de Israel, Israel acima de tudo. Porque é a menina dos olhos de Deus, porque Deus vai cumprir os seus planos e há quase que um endeusamento de Israel. O que Israel fez está legitimado em nome de Deus porque é povo de Deus, né? É um extremo, estou quase fazendo uma caricatura. E o outro extremo é de achar que, bom, o papel de Israel não vale nada, desde que surgiu a igreja cristã, o papel de Israel como grandeza geopolítica, histórica, secular, não tem mais nenhuma importância, porque todo o papel de Israel migrou para dentro da igreja, né? É a tal da teoria da substituição, que a igreja substitui Israel, e desde que surge a igreja, os judeus que creem em Cristo, né? Tem judeus que creem em Cristo em todos os tempos, uma minoria, esses judeus eles fazem parte da igreja e, portanto, não dá para dizer que Deus tem um plano à parte com o Israel geopolítico, vamos dizer assim, com o povo de Israel, com os outros descendentes dos judeus que não creem, que continuaram existindo, né? Então, entre o extremo dessa teologia ou teoria da substituição, que praticamente elimina Israel como grandeza política, e o outro extremo de quase endeusar Israel, ali no meio, acho que a gente tem que achar os caminhos da gente. Eu fui numa igreja uma vez e tocaram um tal de shofar, que é os bagulhos que tem lá em Israel. Uhum. E daí, tipo, eu recém-convertido e tocou aquele troço e tal, e eu não sabia o que pensar, né? Fiquei, não, vou ficar quieto, vou ficar... Eu não vou expor quem tava comigo, não vou expor minha própria mulher, falar, a que falou, não vou falar isso. Aí ela virou pra mim, não, e daí tava no meio da doença da vaca louca, ela falou, cara, acho que os caras estão fazendo a oração da vaca louca, cara, quando ela falou aquilo, eu virei as costas e fui embora da igreja, falei, não dá, você me tirou todas as minhas consciências, e eu tentando, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Mas ficando quieto, né, recém-convertido, né, você fala, cara do céu, não pode ser que os caras estão fazendo negócio, tocando o chofar lá, que é um berrante, pra quem Mas tem não essa é onda, né? Chofar, aquela... Como é que é? Uma capinha Não, que e o Macedo nem tinha agregado isso aí na época, que agora virou moda, né? O que você me diz desse negócio das igrejas que se institulam cristã abraçando o Israel de um jeito que você... Tipo, não, tá matando criança, não tem problema, é o povo de Deus. Deus tá nisso aí? Sim. Não, calma. Tá. Eu disse sim para a sua pergunta, para você que está me ouvindo não confundir, né? Então, assim, por que tem isso? Porque, na verdade, tem várias correntes teológicas na tradição cristã, especialmente de uma vertente na interpretação, vamos dizer, do fim dos tempos e do milênio, chamada dispensacionalista, que preconiza e que dá um lugar especial para Israel como grandeza geopolítica no plano de Deus. Então, a ideia é a seguinte: todas as promessas que Deus deu no Antigo Testamento ao povo de Israel vão se cumprir, né? Aqui, nessa corrente, eles também dizem, a gente tem que distinguir as promessas de Deus que se cumprem na igreja, é uma coisa, mas também permanecem de pé todas as promessas de Deus para Israel, e Deus prometeu para Israel uma terra, uma posse, e ele vai cumprir. Se não cumpriu até os dias de Jesus ou até hoje, no fim dos tempos haverá um tempo em que ele vai cumprir, né? E normalmente essas igrejas olham para o tempo do milênio, que se entende como um período de 1000 anos, seja simbólico ou real, literal aqui na Terra, como um momento em que tudo que está de profecia entulhada lá, que não se cumpriu ainda sobre Israel, vai se cumprir ali, e Israel vai ter um domínio político nesse período do milênio. O diabo vai estar amarrado, o anticristo vai estar amarrado, né? E Israel vai dominar junto com a igreja, o povo de Deus, né? Então vai ser uma teocracia aqui nesse mundo. E essa é uma convicção muito firme de correntes dispensacionalistas, principalmente, pré-milenismo, para quem conhece a linguagem técnica, né, os pré-milenistas, né, que defendem isso. Então, e ali vem muito forte esse quase endeusamento de Israel. E um ponto importante, Adriano, é 1948. Por que isso? Isso se acentuou, Na Guerra dos 6 Dias? Antes da Guerra dos 6 Dias, 1948, quando, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, sabia disso? A ONU aprova o surgimento do Estado de Israel,
Então Israel surge em 1948, ali por uma decisão da ONU, e nessa vertente de cristianismo se faz uma associação entre uma profecia bíblica bem específica de Jesus com a história. Digamos assim, você cruza a profecia e a história e acha que a história está se cumprindo naquele momento. E que profecia é essa? Ali onde Jesus diz, quando os ramos da figueira florescerem, então virá o fim. Lá em Mateus 24. Tá? Então, assim, o que são os ramos da figueira? Israel. E agora o Estado de Israel surge. O surgimento de Israel é identificado com o fato histórico, então profecia imediatamente identificada com história, né, de que ali está se cumprindo isso. E a frase de Jesus continua, então virá o fim. E você pode observar na literatura, nos best-sellers dos anos 50, 60, 70, 80, tipo aqueles livros deixados para trás, não sei se você já ouviu falar. Lembra até o nome do autor. Exatamente. O futuro do glorioso planeta Terra, aquela Tim revista... LaHaye. Tim LaHaye, é bem isso aí, cara. Eu li isso na minha adolescência. Eu li também. Então, por exemplo, aquela revista chamada da Meia-Noite. Rapaz, eu lembrei o nome de um livro, não pôde... Não, eu tô... Cara, você é acadêmico também, olha só, bem-vindo. Cebeja, obrigado, Cebeja. É isso aí. Mas, digamos, teve toda uma literatura sensacionalista que apregou, olha, é uma questão agora de uma geração, e houve várias previsões da volta de Jesus, aqueles filmes deixados para trás, essas coisas todas. É desse período, mas tudo associado a um literalismo na interpretação entre profecia e história. Aqui se cumpriu a profecia na história, então vamos monitorar bem de perto cada fato minúsculo em torno da história de Israel. Daí vem a Guerra dos 6 Dias e tudo isso. Aí vem o surgimento, por exemplo, bem interessante, surgimento do mercado comum europeu. Quando tinha ainda 9 países e estava para entrar o 10º. Aí eu vi em Malgo, por exemplo, na chamada da meia-noite, e vários outros disseram, olha, aqui está o anticristo com os 10 diademas da besta. Então você já acompanhou isso há muito tempo, sim, essa euforia. Essa euforia apocalíptica e essa espera de que agora a gente está vivendo o tempo do fim, aquele frenesi. Isso continua até hoje, né? Eu lembro que, acho que foi em 2011 que teve o bug do milênio, 2010. Teve também acho que 2012, aquele negócio do calendário maia, que o mundo ia acabar em dezembro. Aflorou, exatamente. 2012, loucura. Exatamente. Teve até o filme, né, depois. Exatamente. Mas então, agora nós vivemos uma época onde esse frenesi estava até mais calminho, né? Mas quando afloram esses super conflitos, parece que toda aquele frenesi de fim dos tempos vem à tona porque a gente de novo começa a olhar cada detalhe da história e daí, bom, Israel sempre o Israel atual como grandeza geopolítica, como um estado secular, é quase que imediatamente, sem distinções, identificado com o povo de Deus e com as promessas do povo de Deus, né? E isso eu considero um problema, essa identificação absoluta, como se esse estado secular, que na verdade nem é reconhecido pelos judeus ortodoxos, é imediatamente identificado como se tudo que a Bíblia diz sobre Israel fosse a mesma coisa. Desse para fazer esse transfer um por um. O que valeu lá, o que é dito lá, vale exatamente para esse Israel, né? Por outro lado, eu também prossigo dizendo assim, a gente precisa fazer distinção, né? Ao fazer essa crítica para esse extremo, essa visão entusiasta de fim dos tempos, agora estamos lá e estamos do lado de Israel, e Israel, tudo que Israel fizer é porque Israel está cumprindo os propósitos de Deus, e quem é inimigo de Israel é inimigo de Deus, né? Por isso a gente odeia os palestinos. Eu faço essa crítica para esse extremo, mas eu também digo, né? Não é assim que a atual grandeza geopolítica de Israel, os judeus que vivem hoje, também não tem absolutamente nada a ver com as profecias bíblicas.